Olá, estamos em Madrid, vamos começar a nossa expedição pela Espanha, visitando perto de 10 cidades. Contaremos para vocês nossas experiências, algumas curiosidades dos locais que visitaremos e poderão ser úteis, né, quando você for montar o seu roteiro de viagens pelo país. Vem com a gente conhecer um pouquinho da Espanha. Começando a nossa incursão pela Espanha, é importante que você fique de olho no mapa. O país está localizado na Península Ibérica e faz fronteira com Portugal a oeste, com a França a leste. Ao sul temos o Mar Mediterrâneo e logo mais adiante temos o norte da África, onde se pode fazer também incursões interessantes. Por exemplo, alguns anos atrás, partindo de Barcelona, nós visitamos o Marrocos e vale muito a pena. Saindo do Rio de Janeiro, chegamos a Madrid e permanecemos na capital apenas um dia inteiro. Adoramos Madrid, mas já a visitamos algumas vezes. Logo, seguimos em direção a Valência. Curtimos a cidade por 3 dias inteiros. Partimos à noite para Granada e já te contamos sobre uma curiosa viagem. Permanecemos em Granada por 2 dias inteiros. Na sequência, nos dirigimos para Málaga. Tal como Granada, permanecemos em Málaga, na cidade, por 2 dias inteiros. Daí, cheios de expectativas, subimos as montanhas em direção a Ronda. Passamos uma noite na cidade. Daí seguimos novamente para Madrid e já explicamos o motivo. Na sequência, seguimos para Salamanca, onde permanecemos por 2 dias inteiros. Subimos um pouco mais, agora em direção a Bilbao, no País Basco, onde permanecemos também por 2 dias inteiros. Por fim, voltamos para Madrid. Saindo do Brasil, no dia 25 de dezembro, chegamos à capital espanhola, em tempo de curtir o clima de Natal e suas festividades, que na Espanha estão longe de serem modestas. Depois de descansar e curtir a capital espanhola, seguimos para a estação de trem. Aqui um primeiro conselho. Regra geral, as passagens de ônibus são bem mais baratas que os trens, mas vale conferir e comparar, pois é possível encontrar promoções interessantes na companhia de trens espanhola. Além disso, sendo trem de alta velocidade, se pode chegar a destinos mais distantes em poucas horas. Em cerca de 2 horas, nós chegamos na estação de trem em Valência, por exemplo. Chegamos em Valência. Estamos entrando na capela do Santo Cálice, ou do Santo Graal, o cálice em que Jesus teria tomado, vinho na última ceia, na Santa Ceia. Está aqui. A Espanha tem uma boa malha rodoviária e ferroviária, né? De forma que cobre bem o país. Quando a gente vai então fazer o nosso roteiro, fica parecendo tudo muito fácil. Mas aí surgem alguns problemas, né? Algumas cidades, às vezes elas não têm uma ligação tão simples de trem ou então de ônibus, né? Como por exemplo entre Valência e Granada, né? A gente ficou com uma certa dificuldade, mas enfim, acabamos conseguindo uma passagem de ônibus.
Olá pessoal, estamos saindo de Valência para Granada de Alça. E essa vai ser uma viagem interessante porque é uma viagem noturna. Vamos ver como é que vai ser tudo isso e depois contamos para vocês. Laura, deita bem a cadeira? Aham, deita bastante, na verdade. Mais do que no avião. Isso aí é mole. Chegamos em Granada. Uma viagem sem muitos problemas. Sem muitos. Teve alguns, mas não muitos. O ônibus é confortável, tem internet boa, tem uma tela, né, com filmes, jogos, música, televisão. Mas tem uma questão que é ruim. Cadeira reclina bem. A cadeira reclina bem. Uma questão que é ruim é que ele tem muitas paradas, então o tempo todo acende luz, entra e sai gente, então isso acaba quebrando algum sono que se poderia ter durante a noite. Além disso, teve um barraco dentro do ônibus com polícia e tudo, né? Então aí acabou mesmo a possibilidade de dormir um pouquinho que fosse à noite, né? E estamos assim, com essa cara de quebrados, depois de umas 7 horas e meia de viagem. A palavra decepção não se aplica a Granada. Fizemos 2 vídeos sobre a cidade e compartilhamos na descrição deste vídeo. Aliás, todo o nosso roteiro se encontra detalhado na descrição, com vídeos específicos que podem ser consultados por você. Estamos indo de Granada para Málaga e vamos fazer mais uma viagem de ônibus pela Alça. Já já contamos como foi essa experiência. Esse teatro romano funcionou durante 300 anos. Gente, é muito tempo. E tem uma coisa interessante, ele passou por algumas reformas, coisa e tal, mas uma coisa interessante é com relação a quem poderia sentar aonde, né? Então nem todo mundo se sentava junto, havia uma hierarquia social e as pessoas se sentavam a partir daí, com base nisso, né? E lá embaixo, lá tem, né, umas pedras brancas que vocês podem ver, aquilo é mármore. E aonde se sentavam os senadores, bem próximo à orquestra, né? Então eles tinham uma visão privilegiada, né? Ouviam melhor, enfim, né? O que é a hierarquia, né? Desde sempre. Estamos saindo de Málaga para Ronda. Quando chegamos aqui fazia 23 graus, estava um calorzinho. Agora faz 11, venta muito e tudo indica que Ronda também esteja bem geladinho, né? Tá vindo uma massa de ar polar para cá. O inverno, então, está mostrando que veio com força. Bom, desta vez não conseguimos passagem pela Alça e vamos para uma outra companhia, a Autocarros Sierra de las Nieves. Vamos ver como é que é. Apesar de o ônibus não estar, digamos assim, em perfeito estado de conservação, a viagem foi tranquila. Nossa expectativa é que pelo menos os freios funcionassem bem, pois boa parte do percurso se deu em uma estrada cheia de curvas nas montanhas.
desce a Serra de Miguel Pereira, aquelas curvas todas, sei lá, multiplica e sai por 10. Enfim, chegamos, vamos agora curtir a cidade. Adoramos conhecer Ronda. Indo a Andaluzia, não deixe de visitá-la. Lembrando, temos vídeos sobre as cidades que visitamos na descrição deste vídeo. Bom, estamos saindo agora de Ronda, vamos para Madrid, vai ser uma viagem longa de trem, bom para descansar, depois desse dia inteiro andando, parte dele com a mochila nas costas. Vamos lá? Estava bem frio em Madrid. Embora gostemos muito de frio, não foi isso que nos trouxe de volta à capital. Não encontramos passagens de ônibus ou de trem numa boa relação custo-benefício de Ronda para Salamanca, onde queríamos mesmo chegar. O que nós encontramos foi uma passagem muito cara e a situação era muito cansativa. Resolvemos então pernoitar em Madrid e sair no outro dia cedo para Salamanca, e não nos arrependemos. De Madrid para Salamanca, nós utilizamos a Avança. O Ministério da Saúde da Espanha tem recomendado fortemente o uso de máscaras por conta do aumento de vírus respiratórios. Como estamos dentro de um ônibus, uma viagem longa, né? Várias pessoas espirrando e tossindo, estamos com nossas máscaras. Acabamos de chegar em Salamanca e já vamos procurar o caminho do nosso hotel. Estamos em nossa sexta cidade nesta expedição, estamos em Salamanca, na região mais ao norte do país, e nossas expectativas, né, foram confirmadas com relação aos preços, né? Aqui tem se mostrado um pouco mais caro do que no sul, especialmente na região da Andaluzia, onde nós estávamos. Estamos na penúltima cidade da nossa expedição, que é Salamanca. Amanhã a gente vai para Bilbao. Portanto, a gente está chegando ao fim, né, dessa experiência, né, dessa viagem, né? Acho que a gente já pode fazer um pequeno balanço com relação às escolhas no que diz respeito à estadia, né, hospedagem. Acho que nós acertamos, né? Em primeiro lugar, assim, cabe esclarecer que a gente não tem nenhum interesse por hotelaria, por hotel luxuoso, nada disso. A gente escolhe lugares que pareçam seguros, limpos, né? Enfim, que permitam que a gente tenha uma estadia com segurança, e segurança sanitária também, né? E com bom preço, né? Então a relação custo-benefício é uma coisa muito importante para a gente. Então, considerando esse parâmetro, acho que a gente foi bem feliz, eu diria até um pouco acima da média com relação a outras expedições, né? A única exceção até o momento foi a última estadia em Madrid, que gerou uma certa insatisfação da nossa parte.
Mas no geral foram escolhas bem sucedidas, né? Eu queria dizer que a gente deixa o acesso, né, a essas experiências de hospedagem na descrição desse vídeo, cada uma delas, né? Então, portanto, se você for preparar o seu roteiro e tiver interesse nesses destinos, você poderá também conhecer um pouco melhor essas experiências de hospedagem, né? Poderá também conhecer melhor os roteiros, né? O roteiro que a gente cumpriu, que a gente construiu, né, ao longo dessa viagem em cada cidade, né? Esse vídeo é um vídeo mais íntegro, né, de balanço, né? A gente considera um pouco mais a experiência no conjunto, mas a gente fez vídeos específicos, né, sobre Madrid, sobre Valença, sobre Málaga, Ronda e assim por diante, né? Então você vai ter também condição de se aprofundar em cada um desses destinos. Faltam duas hospedagens ainda, né? Bilbao, como eu já disse, e Madrid, que é o nosso ponto de saída e o final da expedição, né? Então tem duas estadias, duas experiências de hospedagem que a gente ainda precisa avaliar. Mas no geral tem sido muito prazeroso. Todo mundo arrumado, malas ajeitadas, tudo visto, se não esquecemos nada por aqui. E estamos a caminho da estação de trem para irmos a Bilbao. Saindo de Salamanca, deveríamos trocar de trem em Miranda de Ebro, mas as coisas não saíram conforme o planejado. Estamos em Miranda de Ebro, pegaríamos um outro trem. Não tem trem, vamos de ônibus da Renfe, eu acho. Bom, nos orientaram a virmos à rodoviária, que teria um ônibus pra gente. Chegamos aqui, a rodoviária tá vazia, não tem nem funcionário, só tem as pessoas do trem perdidas também, sem entender nada, aguardando o que vai acontecer. Estamos terminando a nossa expedição pela Espanha aqui no País Basco, mais ao norte do país. E foi muito interessante percorrer várias cidades e vendo a mudança de paisagem, a mudança na cultura, na arquitetura, né, na forma de falar. Né? Aqui há uma língua própria, assim como há também, né, na Catalunha, que não passamos dessa vez, né? Mas enfim, é um país multicultural, muito interessante, né? Então foi uma experiência bem legal e eu espero que vocês também curtam um pouco, né, dessa nossa experiência aqui e se animem, né, a visitar a Espanha. E fazendo essa visita, comentem com a gente, né, como é que foi a experiência de vocês, o que vocês descobriram de novo, o que vocês concordam, o que vocês discordam, e indiquem lugares que a gente poderia ter visitado, né, que de repente numa próxima vez a gente vem e conta pra vocês. Última etapa da viagem, retornando para Madrid, para pegarmos o avião para casa.